Então eu escrevi o projeto, entrei no programa, comecei a aprender sobre a anemia falciforme e comecei o mestrado nisso. E aí, eventualmente, a gente foi vendo que dava para esse projeto se tornar um projeto de doutorado e que eu poderia conseguir fazer o doutorado direto. Então, eu passei para o doutorado, aí eu não terminei o mestrado, mas já estava caminhando dentro do doutorado. Então, tudo que eu tinha feito, eu não tinha perdido nada. E aí, agora estou finalizando o doutorado agora com esse projeto que a gente escreveu lá atrás. Bem, é bem legal. E você falou duas coisas muito interessantes, né? A questão da própria anemia e a questão da formação das células sanguíneas, né? No caso da formação das células sanguíneas, nós até já tivemos aqui uma entrevista da Marina, que ela trabalha com o programa Doador do Futuro, aqui na Casa da Ciência, aqui no Hemocentro, né? Com a captação de doadores, e falou da importância exatamente do sangue, do ponto de vista doação, né? Eu acho que é muito legal agora ver um pouquinho isso com você, porque a gente, eu digo, é o leigo, quando ouve falar de sangue, aquele treco vermelho que espirra em filme de terror, mas não tem a noção que é um apanhado de células, proteínas, Isso. que estão ali todas em um meio fluido. Isso. E que de repente ali tem todas as suas particularidades por conta disso, né? Então eu vou começar com uma pergunta que ela é para o leigo muito básica, mas para a gente sabe que é uma pergunta muito complicada e até meio sacana. Como nasce o sangue? Como nasce o sangue? Acho que para falar, eu poderia falar primeiro o que é o sangue. O sangue, Perfeito. ele não é só o líquido que espirra no filme de terror, ele é um tecido. Então, assim como a pele, assim como o cérebro, assim como o fígado, ele é um tecido, ou seja, ele é formado por diversos tipos celulares. Então, o que é célula também? Célula é a menor unidade que forma o nosso corpo. Tá? Então, o nosso sangue, apesar dele ser vermelho, ele é formado por vários tipos dessas células. Então, tem célula que é vermelha, que é a maior parte, por isso que o sangue é vermelho, e tem célula que é branca, entre aspas. E cada uma dessas células tem uma função. E aí, ele se forma num outro tecido, que a gente chama de medula óssea, que é basicamente um lugar no nosso corpo, na verdade vários lugares do nosso corpo, que eles têm uma estrutura específica, celular também, de células que permitem com que esse tecido seja formado. E aí o que acontece? Ali naquele ambiente ali tem diversas células, entre elas as células tronco, especificamente as células tronco hematopoéticas, que são as células que formam o sangue, que são células que podem, a gente chama de diferenciar, que é ela meio que se transformar em todas as células desse tecido, que é o sangue. E o que acontece é que depois enquanto a gente vai precisando de sangue, porque acontece, essas células elas vão morrendo e a gente vai precisando de células, de mais células, ou às vezes a gente tem um problema, uma doença, ou um acidente, perde sangue, a gente vai o tempo inteiro mantendo uma quantidade certa de todos esses grupos celulares que formam o sangue no nosso corpo. Bem, uma coisa que você falou agora aí que me chamou bem a atenção, né? É a medida que vai precisando. Então, hoje estou aqui, eu, Vinícius, conversando com você de boa, tranquilo. Mas vamos supor que, de repente, sem querer, eu corto meu braço, né? Tem uma perda de sangue maciça. Como que a medula do meu osso vai entender que eu tô precisando de sangue? E, gente, só um detalhe, nós estamos falando da medula dos ossos longos, não é a medula da nossa coluna espinhal. Tá? Só para diferenciar bem isso, boa, beleza? Tá? Como que ela sabe que ela tem que trabalhar bastante agora para repor esse sangue que eu perdi? Olha, é um processo bem complexo, mas dá para resumir ele, é simples. Primeiro, a gente, sem o acidente que você perde o braço, que você se corta, a gente vive num status que a gente pode chamar de homeostase, que significa que tudo está acontecendo do jeito que tem que acontecer para funcionar bonitinho, para você acordar bem, para você andar tranquilo.
a gente fica em homeostase, ou seja, o sangue está sendo produzido à medida que as células vão envelhecendo e outras vão se formando, as novas. Então, isso se chama homeostase. Quando a gente tem um problema, ou uma doença, ou um acidente, que a gente perde sangue, existe um sinal que o nosso corpo emite, que acontece nos rins. Esse sinal é um sinal molecular, tá? Ou seja, tem uma proteína que é liberada pelos nossos rins que se chama eritropoetina. Então, o que acontece? Lá nos rins, quando a gente perde sangue, ele sente que abaixou pressão, abaixou a quantidade de hemoglobina, que é uma molécula específica que a gente tem, que é ela que carrega o oxigênio. E ela que está dentro da célula vermelha, e a célula vermelha que leva o oxigênio, que é uma das coisas mais importantes para a sobrevivência das nossas células, ou seja, do corpo humano, para todos os outros tecidos. Então, o que acontece? Quando os nossos rins eles sentem essa baixa desses parâmetros, eles liberam eritropoetina, que é uma molécula específica importante para fazer o processo de eritropoiese, que é especificamente a diferenciação da célula-tronco na parte vermelha.